Oi, gente, meu nome é O Joelson. meu é Soninha e nós vamos sair aqui de Mato Grosso do Sul viajando de carro e dormindo dentro dele Dentro do carro. até Ushuaia, na Argentina. E para dormir dentro do carro, a gente precisa de uma privacidade e também do conforto térmico, né? Sim, E é para isso que os viajantes, né, eles utilizam de blackouts, né? Esses blackouts são forros, né? Forros que vão proteger da luz e também proteger do calor, né? Existem empresas que fazem, sim, né, boas boas empresas, empresas, inclusive. muito bem recomendadas, mas a gente, para economizar, Sim, afinal, a viagem, essa é a intenção, né? Economizar viajando de carro, né? Dormindo no carro, fazendo algumas refeições sim, no carro. inclusive, aham. E para dormir no carro, a gente precisa de uma privacidade. Imagina, você está dormindo e alguém de fora consegue ver que tem alguém dormindo dentro do carro, Verdade. vê a pessoa ali, né? Então você fica um pouco exposto, afinal você vai estar dormindo. Então você precisa de uma proteção. E essa proteção são os blackouts. Bom, muita gente, como nós, né, se inspiraram, né, nesses viajantes e, para economizar, acabam, né, adaptando, né, Confeccionando, confeccionando esses blackouts. Então, essa é a ideia deste vídeo, mostrar para vocês como a gente fez os nossos blackouts. Aqui está o blackout do para-brisa do nosso carro. Olha só, dobrável, há uma necessidade, por quê? Porque você, ao retirar esse material, você tem que armazenar ele, porque você vai dormir no carro, né? Vai levar uma casa inteira dentro do carro. a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, que a gente comprou todo o nosso material para essa Isso. aventura, inclusive geladeira, né? Geladeira, Geladeira. ventilador e um monte de coisa. Enfim, e aí tem o colchão, tem os lençóis, tem os mantimentos, enfim, os materiais de Então a gente limpeza. precisa de espaço e otimizar esses espaços, né? Então, por isso tem que ser dobrável. Existem alguns materiais que você compra já pronto, Sim. né? Eles são de alumínio, que é um material térmico. Isso aqui está forrado internamente, né? O alumínio aqui é forrado com esse material que é um nylon. Mas, se você deixar alumínio, vai ficar refletivo, todo mundo vai ver que tem alguém ali dentro do carro, enfim, tá? Principalmente se for na cidade, com um poste, né, uma iluminação, vai bater e vai chamar a atenção. E aí, por isso a necessidade de forrar. Então, quanto a gente gastou para confeccionar todos os blackouts, ou seja, forrar todas as nossas janelas do nosso carro? R$250, né? Lembrando que o nosso carro é um Jeep Renegade, né? Isso. Vocês vão ver aí na sequência, né? Acho que os passos não são passo a passo, mas vão dar muita clareza para caso você queira confeccionar o seu, economizar, né? Sim. Mas se você quiser também encomendar, mas só para você ter uma ideia de custo, né, amor? Sim. Quanto custa um blackout mais ou menos de uma janela? Olha, eu cheguei a ver 450 uma janela. Uma janela, né? Então, por exemplo, você forrar o para-brisa, excelente material, você encomenda, manda o modelo do seu carro. Não precisa nem levar o carro lá, né? Não precisa, não. A empresa já manda na sua casa, né? Tudo confeccionado, de excelente qualidade. Mas aqui a proposta é o quê? Né? Você também fazer o mesmo material, economizando. A gente gastou R$250 para fazer todos os blackouts, né? É uma grande diferença. A gente gastou R$80 para comprar o alumínio, que é um material térmico. Que está dentro aqui. Que está dentro aqui forrado, né, por esse tecido que é um nylon. A gente gastou R$70. Sim, bem fininho, né, bem levezinho. E o material mais caro que a gente gastou foi os ímãs, tá? São super ímãs, na verdade, a gente vai mostrar aqui para vocês. Super ímãs mesmo, aqui, porque são bem fortes. São bem fortes, né? Sim. E a gente teve um problema com ele, né? Sim, na hora de colocar. Fixar. Né? O que a gente imaginava? A gente imaginava, né, e a gente tentou fazer isso, fazendo com que esse super imã fosse colado aqui, em alguns pontos, quente, né? Da extremidade dos blackouts, né? Tentamos cola quente, tentamos super cola, que, né, tem uma marca conhecida, né? Sim. Mas tem a super cola, também não deu certo, desgrudou. Sim. E a única saída para nós foi realizar uma trouxinha. Então a gente cortou um pedaço do tecido, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tecido. Fez uma trouxinha e costurou a mão. Para depois costurar, né? Fez uma trouxinha dessa forma aqui, né? E depois a gente costurou aqui no viés, tá? Depois de tudo pronto, que é um acabamento. Olha só, a gente costurou aqui.
Então, como você... Esse viés também é super baratinho. Barato, né? por metro, né? Super baratinho. Por metro. É. Sim. E como vocês vão ver também na sequência do vídeo, quem fez a costura para nós foi a minha mãe, né? Ela tem uma máquina. Sim. E aí também, né? Custo zero. Mãe é mãe, né? Custo zero. Mãe adora ajudar, né? Vocês vão ver aí na sequência. E nós acreditamos que ficou um acabamento muito bom. Né? Muito totalmente dobrável. E a gente fez um teste, né? Deixando o carro no sol e vendo a diferença dele. A temperatura, né? Sem os blackouts e com os blackouts, né? Incrível, então, né? A diferença de temperatura com e sem os blackouts. E esses blackouts, aqui está o da porta blackout da porta da frente. Eles já estão grudados os ímãs, né? E a ideia aqui é mostrar para vocês como confeccionar. Vocês vão ver vídeo aí. Sim, falando um pouquinho desse tecido aqui, ó. Né? Esse tecido é aquele que é usado para forro de bolsa, forro de carteira. Sim, é bem levezinho, aqui, ó. Bem bom. É aquele tipo de guarda-chuva, né? E também tipo parece de guarda-chuva, que é ó. Ou seja, ele tem uma propriedade também, por exemplo, de ser um pouco, digamos assim, à prova d'água, né? Porque é lógico que como é costurado, a água vai acabar penetrando, mas é uma coisa que você pode tirar e lavar, né? Lavar ele, né? Se sujar e secar ele, material, porque o alumínio, esse alumínio que a gente comprou, ele tem uma camada também tipo uma espuma, né? Tipo isopor, tipo isopor, que também é termo, né? Esse material é usado para fazer aqueles bags dos entregadores das comidas por entrega, né? Entrega. Para não falar o nome, né? Para não falar o nome e tal. Então eles fazem esses bags, né? E por dentro forrado, que entrega pizza, para manter a temperatura. Ele mantém a temperatura tanto quente quanto um pouco mais fresca. Ou seja, ele não deixa a temperatura vazar. Perder, então, quando você coloca esse protetor, o sol vai bater aqui e esse material vai impedir que o calor entre para dentro do carro. Então, isso vai ajudar muito. Então, o objetivo era esse do vídeo, né? Fiquem aí com a sequência, né? Para quem deseja viajar, para quem deseja fazer o seu blackout e economizar, é uma boa economia, principalmente se você tiver alguém que costure para você sem cobrar nada. E a experiência foi legal também, né? Você com a sua mãe fazendo junto ali. No início ela não entendeu, mas vocês vão ver aí no vídeo. Fiquem aí com o vídeo e se inspirem aí nessa aventura, né? Se você deseja viajar por aí e conhecer outro país, conhecer novas cidades, conhecer o próprio Brasil. Gastando pouco, né? Ou gastando menos, né? Gastando pouco, dormindo no carro, viajando no carro e fazendo algumas refeições também no carro. Então acompanhe a nossa aventura e acompanhe o nosso canal, que é o Pegadas sobre Rodas. Aqui em primeira mão, né, a confecção dos blackouts do nosso Jeep Renegade. Tá? A gente utilizou aqui como molde papelão. Esse aqui é o molde do para-brisa do Jeep, tá? E aqui é o molde ali da janela do porta-malas. Aqui é o pequeno molde de uma janelinha fixa, né? Ela não abre, mas tem esse vidrinho nos Jeep Renegades. Aqui é da janela de trás, o molde, e aqui da janela da frente. O próximo passo agora é, através desses moldes, né? A gente fazer o corte dos tecidos para confeccionar os nossos blackouts, tá? A gente vai fazer aí uma gravação aí na próxima etapa. A gente vai mostrar já os moldes cortados. Existem empresas que fazem isso aqui muito bem recomendados, produtos muito bons, tá? Mas por uma questão de custos, né? Nosso, né? Que a gente não pode estar aí gastando em tudo, né? Para nossa aventura, né? Então a gente decidiu nós mesmos fazermos esses blackouts. A gente vai mostrar aqui para vocês e quem sabe aí é uma ideia aí para que vocês também, caso vocês não possam aí pagar para confeccionar, possam estar fazendo também. Próxima etapa, então, cortando os tecidos. Pessoal, já cortamos aqui o tecido. A gente comprou aqui, ó, esse nylon, que é aquele tecido de guarda-chuva, tá? Tecido muito bom, tá? Vale a pena pagar um pouquinho a mais, porque esse tecido aqui também, ele tem uma certa impermeabilidade, né? Então, como eu falei para vocês, ele é usado aí
por exemplo, nesses materiais de produção de guarda-chuva, tá? Então aqui nós já cortamos usando aqueles moldes anteriormente mostrados para vocês, e para cada molde a gente corta. No caso aqui do para-brisa da frente, a gente cortou duas folhas de tecido, porque a gente depois, ó, vai costurar aqui, tá? Vai costurar todinho, deixando uma parte aberta para a gente adicionar o protetor térmico na parte interna. Aí a gente adiciona, finaliza a costura e depois vem fazendo acabamento aqui com viés, tá? Então na próxima etapa a gente vai mostrar para vocês o produto térmico que vai ser adicionado na parte interna. Então aqui, ó, tudo cortado. Lembrando que nas janelas laterais, então a gente cortou, olha só, a gente cortou quatro moldes de tecido. Por quê? Porque para cada janela é um molde duplo desse aqui, ó, no caso da janela traseira, tá? Ali da janela dianteira. Então a gente cortou duas a gente costura, preenche com produto térmico, fecha a costura e faz o acabamento aqui com viés, tá? Então, na próxima etapa aqui mostrar para vocês o produto térmico cortado para ser colocado na parte interna do nosso blackout aí, o blackout do Ursão, o blackout aí desse carro aí que vai levar nós a Ushuaia, né? Ele que é a estrela do momento, Ursão, nosso Jeep Renegade. Bom, pessoal, dando continuidade, então agora a gente vai cortar o material térmico. Então a gente vai adicionar esse material térmico aqui dentro dos tecidos de nylon lá que a gente já cortou usando esses moldes. A gente vai usar os mesmos moldes aqui, ó, para fazer esse corte. E aí depois que a gente cortar as partes inteiriças, a gente vai repartir esse material para que depois a gente possa dobrar os blackouts. Então se a gente colocar inteiriço aqui, a gente não vai conseguir dobrar. Então a gente precisa dobrar os blackouts para estar armazenando aí, ocupando menos espaço dentro do veículo, tá? Então a gente já volta com esse material cortado para mostrar para vocês aí o processo de síntese do blackout. Bom, pessoal, dando continuidade à fabricação do nosso blackout, aqui como vocês podem ver, o material já foi todo cortado, o material térmico, usando os moldes ali de cada janela aqui do para-brisas da frente, não é mesmo? Você veja que nós cortamos ele no molde e depois em partes, né? Por quê? Porque isso vai permitir que a gente costure aqui, ó, fazemos as costuras, preenchemos com ele na parte interna do tecido e a gente possa dobrar ele para estar armazenando. Então se fosse inteiriço ia ser complicado de dobrar, então é para isso. Então a gente vai ensacá-los de forma individual, costurar e aí poder dobrar eles. Então todos aí, como vocês podem ver, estão cortados, ó, e divididos, tá? Por exemplo, aqui, ó, na janela da frente, então nós cortamos a peça inteira, depois dividimos. Então isso aqui vai ser colocado, ensacado e costurado depois. Isso permite que você possa dobrar ele para estar armazenando os blackouts, aí ocupando menor espaço quando eles não estiverem sendo usados. Então agora o próximo passo é realizar a costura para estar ensacando esse material. Gente, para economizar mais ainda, nada como pedir socorro para a mãe. Essa minha mãe querida aí, ela topou fazer o serviço. Até mesmo porque é meio complexo você pedir esse serviço para uma costureira normal, que está acostumado com ajuste de roupa, confecção de roupa, barra. Então era um serviço ali que a gente tinha que estar orientando. Então eu conversei com a minha mãe e ela topou fazer esse serviço, que nada mais é do que você costurar o viés, adicionar o material térmico dentro, como eu falei para vocês, e fechar. E olha só, gente, ficou muito bacana o trabalho da minha mãe. E mãe é mãe, né, gente? Quer sempre ajudar o filho. Apesar de eu ter dado trabalho para ela, foi um momento muito especial ali, que passamos juntos. Bom, gente, então esse vídeo vai ficando por aqui. Agradecer a minha mãe
Beijão no coração. Obrigada, dona Lourdes. Porque se não fosse a minha mãe, né, a gente não teria gastado apenas R$250, porque ela não cobrou nada pra costura, né? Costura é uma coisa muito cara, complexa, difícil, né? Não é qualquer pessoa que sabe. Então uma dica é você ir atrás aí de uma tia, de um pai, de uma mãe que saiba costurar para que você não pague esse serviço, né? Bom, gente, então siga a nossa aventura, siga o nosso canal Pegadas Sobre Rodas, rumo ao Ushuaia. Até a próxima. Tchau, gente.